Fala galera do sexto, tudo tranquilo? Aqui é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre sílaba e os encontros fonéticos, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar vamos falar sobre a sílaba, porque na outra unidade nós já separamos as sílabas, né? Então, vimos a separação. Agora vamos classificar a palavra quanto à quantidade de sílabas. Quer dizer o quê? Se tem uma sílaba só, vai ter uma classificação. Se tem duas, vai ter outra classificação. Vocês aprenderam isso, se eu não me engano, talvez no segundo ano, terceiro, não sei qual ano vocês aprendem isso lá atrás, mas vamos rever. Então vamos começar aqui, vamos embora. Larga aquele like ali, tá bom? Se inscreve no canal, me dá uma ajudinha aí, me dá uma força. Vamos lá então. Classificação quanto ao número de sílabas. É essa aqui, você pega um... Deixa eu pegar aqui. Tá na um marca-texto, você pode sublinhar uma por uma, ou você pode fazer umas chaves aqui igual eu estou fazendo, entendeu? Porque a tabela toda é muito importante. Ou bota uma estrelinha para dizer que é importante. Aqui, ó. Monossílaba. Mono significa um. Então, uma sílaba. As palavras exemplos aqui, tá? Mãe, sol, cá, seu e etc. Ou seja, quer dizer que tem outras. Então, quando tem uma sílaba só, você vai separar as sílabas. Se só tiver uma, é monossílaba, uma sílaba. Se tiver duas dissílabas, exemplo, café, café, duas sílabas, tá bom? Transpor, transpor, duas sílabas, ok? Disse, disse, duas sílabas. Então são palavras dissílabas. Três sílabas, trissílabas. Cinema, três sílabas, cinemas. Coxinha, três sílabas, coxinha, e etc. E polissílabas quando tem quatro palavras ou mais. Perdão, quatro sílabas ou mais. Falei errado, desculpa aí. Literatura, literatura, quatro. Então, entra. Fantasmagórico, fantasmagórico. Tem seis aí, né? Seis sílabas, polissílabas. Então, quatro para cima, polissílaba, tá? Então é isso. Não tem muito mistério, não tem como eu ficar enrolando muito nisso aqui. Isso aqui é a classificação de acordo com a quantidade, tá bom? Beleza, vamos ver o que mais tem. Ah, tá. Aqui ele fala sobre as sílabas tônicas e átonas. O que significa isso? É classificação quanto à intensidade que a gente vai ver agora. A sílaba tônica é a sílaba mais forte e a átona é a mais fraca. Ó, árvore, ar é mais forte. Quando tem acento é mais fácil. Onde tem acento é mais forte. Morango, você grita a palavra, tá, não literalmente, mas enfim, você grita a palavra como se estivesse chamando alguém. Sofá, viu? O fá, ele é mais alto, é mais forte. Árvore, o árvore é mais alto. Você não grita árvore, você não fala isso, você fala árvore. Morango, viu? Aí o ran é mais forte. Então a sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica e a mais fraca é chamada de sílaba átona, que é que tem menos força. Árvore, o re, ele vai devagarzinho, né? Sofá, o so, ele já começa fraco. Entendeu? É a sílaba átona, que é a mais fraca. Mas o que vai importar pra gente vai ser a sílaba tônica, tá bom? Vai ser a sílaba tônica. Vamos lá. Por quê? Essa é a divisão quanto às sílabas, né? Divisão da sílaba tônica, ó, de acordo com a posição. Vamos lá. Você tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lá. Se for a última palavra, a última sílaba que for forte, português. O gays é que é forte. E ele tá na última sílaba, correto? Se você tá na última sílaba, você é uma oxítona. A palavra é uma oxítona, tá? Se a última sílaba for mais forte, é uma oxítona. Se for a penúltima, é uma paroxítona. Ó, se dá D, a D é a última, dá é a penúltima, tá? E se for a antepenúltima, aí é uma proparoxítona. Dúvida. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Dúvida. Ah, mas por que eu não posso falar primeira? Porque exemplo, olha o exemplo dessa palavra aqui, por exemplo. Atônito. O que significa atônito? Atônito significa sem palavras, poker face, né? Você tá sem expressão.
ser sem reação, na verdade. Então vamos separar a, to, ni, to. Você tem 4 sílabas. Não tem como falar que é a primeira, porque a primeira é a. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Opa, tá na antepenúltima, é uma proparoxítona. Entendeu agora? Então, repetindo, se tivesse aqui, seria oxítona. Aqui, paroxítona. E aqui, que é o certo, proparoxítona. E a curiosidade é o seguinte, toda proparoxítona vai ter o acento. Mas é claro que nem toda palavra acentuada vai ser proparoxítona. Café tem acento e não é proparoxítona. É uma oxítona. Ok? Então, beleza. Então, sempre conta assim. Última, penúltima, antepenúltima. Ah, só tem até a penúltima. Então é paroxítona. Ou uma oxítona. Né? Não tem problema não ter mais de 2 sílabas. Tá ok? Então é isso. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ok? Tem esse negócio que eu gosto de fazer, que eu sempre ponho no quadro quando eu estou dando essa matéria. Eu escrevo proparoxítona. Aí eu faço o quê? Eu faço aqui, ó. Oxítona, paroxítona. Nossa, ficou tortão. E proparoxítona. Tá? Então, última, penúltima, antepenúltima. Eu gosto mais assim, mas não sei se vocês preferem esse macetinho, né? E agora a gente vai finalmente falar de encontros fonéticos. Sim, essa matéria tem bastante coisa, por isso se você esquecer alguma coisa durante o dever, você volta ao vídeo, porque ela botaram muita matéria em um negócio só, em um capítulo só, mas vamos lá. Encontro vocálico. Então vamos lá, o encontro de vogais. Você pode ter ditongo. Eu vou sublinhar, porque essa aqui não está numa tabela, né? Que essa tabela aqui, se quiser sublinhar, sublinha também. Mas essa aqui não está numa tabela, né? Então eu vou sublinhando para você. Ditongo. Então, o ditongo, ele vai ser quando você vai separar as sílabas e duas vogais vão ficar juntinhas. Duas vogais não vão se separar. Aí você vai ter um ditongo, tá ok? Podendo ele ser ditongo crescente ou decrescente. Crescente cresce, decrescente abaixa, né? O que isso tem a ver? Olha aqui, ó. A palavra quadro, que é o exemplo, né? Você quadro, o U e o A é um ditongo, porque quando separou as sílabas, essas duas vogais ficaram juntas. E porque ele é um ditongo crescente, ó, quadro, o que acontece? O A é mais forte com o U, então começou do mais fraco para o mais forte, que é o A. Por isso que ele é um ditongo crescente, tá ok? Porque no ditongo, nas duas vogais conjuntas, ele começa a dar mais fraca para mais forte. Ok? Aqui, ó. Agora, e o decrescente é o contrário, ó. Pai. O I é mais fraco e o A é mais forte. Então ele é decrescente, porque ele começa do mais forte A e termina no mais fraco I. Tá ok? Véu, a mesma coisa. Véu. Então, ditongo. Decrescente, porque é mais forte e U é mais fraquinha. A boca vai fechando. Tá? Então é isso. Esses são os ditongos. Tá ok? Ditongo. Agora o tritongo, né? Tritongo. Se ditongo são duas de dois, são igual de sílaba, de dois. Então, se o ditongo são duas vogais que não se separam, o tritongo são três vogais que não se separam. Exemplo. Peraí, vamos sublinhar aqui como eu prometi. De tritongo. Exemplo, Uruguai. Tá? Ó, Uruguai. O U, o A e o I continuam juntos. Então você tem três vogais que quando separa sílabas, elas não se separam. Então você tem um ditongo, um tritongo, tá? Três. Tritongo. Beleza. Ok? Aí ele só fala aqui, ó, que aí o primeiro vai ser uma semivogal, que é uma mais fraquinha. A vogal A, que é a do meio, vai ser a mais forte. E a semivogal I, que é a outra fraquinha, Uruguai. E de fato, o A é o que mais sobressai dentre as duas, tá? E o hiato é quando duas palavras, duas vogais ficam juntas, mas quando separa sílabas, elas se separam. Exemplo, saúde. Saúde, o A e o U ficam juntos, mas quando separa as sílabas, eles se separam. Sa, U, D. Aí você diz que tem um hiato. Tá ok? Vamos prosseguir.
encontro consonantal. Já é o encontro de consoante, tá? Quando duas consoantes estão juntas, ok? Então vamos lá. Ele se divide, encontro consonantal, ele divide em perfeito, que ele fica na mesma sílaba. Olha aí, ó, prato, livro. Quando separa, prato, o PR fica na mesma sílaba, então ele é chamado de perfeito. Imperfeitos, que eles são separados, igual aqui, ó, adjetivos, tem encontro de vogal, o D e o J. Só que quando separa, esse encontro consonantal, eles vão se separar. Advogado também, então é imperfeito. E mistos, né? Você tem os dois. Olha aí, ó. Descredenciar. Cara, você tem que teria três consoantes juntos. Então você separa uma, que fica imperfeito, e as outras duas, o C e o R, ficam juntas, que seria o perfeito. Então o misto, ele tá junto. Tá ok? Lá fora isso não é tão usado assim não. Não é tão cobrado não. Mas é sempre bom saber, porque vai que cai. Principalmente no exercício que você vai fazer depois. Dígrafo. Então o que acontece? Dígrafo, o que você vai ter? Duas letras que tem só um fonema. Que a gente trabalhou muito isso e falamos de dígrafo, né, um pouco. Trabalhamos muito isso na outra unidade. Então você tem duas letras que tem um som só, que é um fonema. Aí você tem dígrafos consonantais, que são duas consoantes com um som só. Chave, CH, é o dígrafo, né? Porque ele tem um som só. Porque são... Então, qual a diferença do dígrafo para o encontro consonantal? O encontro consonantal são duas consoantes que tem que o som delas, cada uma tem seu som. Agora o dígrafo não. As duas letras que juntaram, você vai ter um som só. Chave é um som. Palha, o lhá é um som só, que eu já falei na outra unidade, que é como se o LH e o NH fosse isso aqui, ó. É como se o LH fosse isso aqui. E o NH é como se fosse isso aqui para fonética. Tá ok? Você vê isso muito até no espanhol. Beleza? Agora os dígrafos vocálicos são os sons nasais. O que quer dizer aí? Ó, é aquilo que eu tinha falado também na outra, que quando você tem um an, em, in, on, quando você tem essas coisas que terminam com vogal e depois vem m ou n, fica como se fosse um som só. Igual eu falei na outra unidade, um an ou um an vai ter esse som aqui, um som só. Então isso também conta como dígrafo, só que dígrafo vocálico e não dígrafo consonantal. Ok? Beleza. É isso. Acabou. Então, aí depois vou passar o deverzinho de casa para vocês, vou ver o que vocês vão precisar fazer e o que não vão precisar, tá ok? Provavelmente vai ser a partir da 71 e não essa aqui na 70 que é um pouco mais bobinho, tá bom? Então, larga esse like aí, muito obrigado por tudo e até a próxima.